Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e eu quero já pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, fazer comentários, deixar dicas de outros assuntos que você gostaria que a gente aprofundasse aqui no canal, porque tudo isso fortalece para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, compartilhando com o maior número possível de pessoas. Esse é o canal voltado para compartilhar conhecimentos, ferramentas terapêuticas muito voltados para processos não só do feminino, mas para o reequilíbrio do nosso corpo, da nossa energia, da nossa psique. Então tudo isso tem muito valor para que a gente possa realmente se apropriar do nosso próprio corpo e dos nossos movimentos. A conversa de hoje é sobre a definição do que é autoconhecimento. É muito comum que se ouça falar dessa palavra, que se envolva essa palavra em processos terapêuticos, mas muitas pessoas que ainda estão começando a trilhar esse caminho ficam muito na dúvida. O que é que eu preciso fazer para me conectar, para me reconhecer, para me autoconhecer? O que é isso? Eu lembro que eu tinha essa dúvida assim desde muito nova, desde que eu me entendo por gente. Eu pensava, como assim conversar consigo mesmo? Como assim se autoconhecer? O que eu preciso conhecer? O que tem no meu universo de dentro que eu preciso tomar conhecimento? E para mim era algo muito abstrato. Depois, lógico que com todos os movimentos, as leituras, os repertórios que eu fui adquirindo durante a minha trajetória, não só terapêutica, mas de vida, né? Porque eu sempre gostei muito de ler, então sempre fui muito envolvida com esses processos que foram me dando repertório para que eu pudesse ter entendimento de quem eu era. Uma coisa que me auxiliou muito foi participar de grupos de leituras. Então, lá no meu ensino médio, eu tive a sorte, uma grande oportunidade de me conectar com um grupo de leitura, onde a gente tinha a oportunidade de ler clássicos literários em grupo e fazer debates em cima dessas ideias que iam surgindo pelos personagens e pelas histórias. Isso para mim foi o meu grande primeiro processo, que eu considero como um processo terapêutico, foi onde eu comecei a desenvolver uma fala melhor, conseguir lidar com as minhas emoções, entender o que eu pensava, a partir do momento que eu podia falar sobre isso. Então é muito importante, dentro de qualquer processo terapêutico, que você tenha esse espaço de fala, de poder contar como você está sentindo, como você vivenciou algumas experiências, porque uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é como você enxergou aquilo que aconteceu, como que você registrou aquela informação internamente e quais todas as consequências que aquilo trouxe para a tua energia, para o teu emocional, para a sua psique. Então tudo isso é muito relevante. E o primeiro passo é poder falar. A gente está hoje numa sociedade muito conectada pelas mídias sociais, mas que esse movimento realmente de você ter ali uma pessoa que seja mais confidente e lembrando, conversa terapêutica não é a mesma coisa de que conversar com a mãe, de que conversar com a amiga, de que conversar com um companheiro ou uma companheira. Não é a mesma coisa. A conversa e o diálogo dentro do processo terapêutico, ele vai ganhar um outro recurso, um outro movimento, porque eu falo que é como se fosse a gente tivesse na nossa cabeça um novelo de linha todo amarrado, e aí então você vai, conforme você vai falando dentro do processo terapêutico, você vai organizando todas essas ideias. Então também tem essa importância da escuta atenta dentro de um processo terapêutico e a importância dessa fala que vai organizando os nossos movimentos internos. Então esse é um dos processos de autoconhecimento, uma das ferramentas, e que me auxiliou muito nesse momento da minha vida, onde eu podia, junto com outras pessoas da minha idade, e compartilhando o que eu pensava. E era interessante porque eu não precisava necessariamente falar sobre mim, eu não precisava vir para um universo mais íntimo. Através da fala em relação aos personagens, eu conseguia expressar aquilo que eu pensava e que eu sentia de uma maneira muito clara. Lógico que isso foi uma construção, eu tinha momentos que eu não conseguia falar direito o que eu pensava, ou eu falava muito rápido, ou eu lia muito rápido, ou eu não conseguia contar a história que eu estava lendo, mas com o processo e com a insistência eu fui me desenvolvendo, então a minha habilidade de argumentação, de pensamento, de relacionar histórias e ideias, de relacionar o que o outro estava falando, desenvolvendo também um processo de escuta, foi muito importante na minha formação como ser humano. Inclusive, hoje eu ainda faço e sempre pisei nesse terreno de grupos de estudos através de obras, sejam elas literárias ou outros tipos de obras, mas que desenvolvam esse processo de conjunto, de fazer em conjunto essas leituras. Inclusive, eu quero deixar a indicação aqui de um podcast que eu tenho feito junto com o Cleiton Muniz, que é professor de filosofia,
um grande historiador que sempre está pesquisando, buscando aprofundar os seus conhecimentos, e juntos a gente fez um podcast chamado também Ancestralidade Sagrada, baseado no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A cada 15 dias a gente faz a gravação de um capítulo, e tudo isso que a gente vai juntando são das nossas ideias e do nosso repertório, do nosso movimento de leitura, junto com outro grupo de estudo que a gente tem feito agora de forma online. A gente se reúne também a cada 15 dias e a cada encontro a gente debate sobre os temas que cada um chamou mais atenção, a gente relê trechos da obra, então todo mundo faz um movimento de leitura, estudo e aprofundamento e depois a gente compartilha isso. E é muito interessante, porque fazer experiências em grupo faz com que a potencialidade daquela leitura se multiplique pela quantidade de pessoas que tem ali participando com a gente na sala virtual. Tem sido uma potência muito incrível, a gente tem feito esse grupo já, se eu não me engano, há 5 ou 6 meses, e as transformações de cada um que a gente vai compartilhando são muito interessantes. Mas voltando um pouquinho para a questão do processo de autoconhecimento, é importante dizer que a gente vai se conectando com os nossos movimentos nessas diversas experiências, seja numa leitura, seja num grupo, seja dentro de um movimento coletivo, de um movimento individual, então são vários os caminhos. Importante a gente saber que não precisa fazer isso sozinho. Hoje, a terapia, ela tá cada vez mais deixando de ser um artigo de luxo, deixando de ser um artigo supérfluo, para ser realmente algo necessário para a nossa saúde mental. Então, sempre se falou muito sobre a saúde do corpo, sobre o que a gente se alimenta, sobre o que a gente ouve, sobre como que a gente se relaciona com atividades físicas, e muito se deixou de lado a questão da saúde mental. Cada vez mais cresce o número de pessoas que têm distúrbios do emocional, seja depressão, ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado. E também cada vez mais aumenta o número de pessoas se medicalizando, como se a medicação psiquiátrica fosse a única saída. Não endemonizando a medicação psiquiátrica, eu sempre acredito que a medicação ela tem um papel fundamental para que a gente tenha bem-estar, para que a gente não tenha que sentir dores de forma desnecessária, para que possa nos auxiliar em processos que estão se manifestando dentro de um movimento físico, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque inclusive existem muitas reportagens e estatísticas mostrando que inclusive essa questão da medicação tem chegado cada vez mais cedo e cada vez mais inclusive nas crianças. Então muitas crianças, inclusive na periferia, que estão sendo medicadas, às vezes com medicamento do tio, da mãe, do pai, aí a criança está muito agitada, vai lá e dá um remedinho para ela. E não é bem assim. Até sobre crianças, eu quero contar aqui a história de uma amiga que eu tive um relato, né, por uma outra pessoa, de que ela tinha 2 filhos, morando na cidade, e aí eles eram muito bagunceiros, eles davam muito trabalho, ela estava quase ficando louca, até um movimento que ela decide, dentro da trajetória da vida dela, ir morar num outro lugar. Então hoje ela mora numa ilha, os 2 filhos delas tiveram outra relação de movimentos, tanto de aprendizado, de toda essa irritabilidade, de todo esse processo de euforia. Porque é importante a gente entender que nós somos seres que vivíamos na natureza, vivíamos muito próximos e conectados com a natureza. A partir do momento que a gente se distancia desse movimento para a civilização, para a cidade, para o cimento, para a pedra, para a selva de pedra, a gente acaba só por esse movimento tendo uma desconexão com a nossa própria essência. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é muito comum se falar desse movimento do silêncio, de voltar-se para os elementos da natureza, de voltar-se para estar caminhando na terra, para ouvir uma cachoeira, para ouvir o barulho dos pássaros, o barulho da chuva, para olhar para o céu. Quanto tempo a gente fica na cidade sem olhar para o céu? Então, todos esses movimentos de conexão com a natureza vão nos conduzir também para uma reconexão interna. A importância do silêncio para que a gente possa ouvir os nossos pensamentos. A importância de calar um pouco esses pensamentos acelerados, essa atividade da mente, para que a gente possa ouvir algo mais interno e mais profundo. Alguns chamam de consciência, outros vão chamar de alma, outros vão chamar do nosso eu superior, seja o nome que a gente der, para esse ser que nos habita, para essa essência que nos habita e que é capaz de nos dar intuições, que é capaz de nos dar direcionamentos, de mostrar aquilo pra gente, o que realmente importa, o que realmente faz a gente vibrar.
né? A gente está passando aí por uma era de pandemia que está deixando muitas famílias destruídas e cada vez mais o que a gente mais ouve são as pessoas falando, a gente precisa valorizar o que tem importância. Às vezes a gente perde tanto tempo e tanta energia com tanta coisa desimportante e perde-se de si mesmo no sentido de fazer aquelas coisas que alimentam a nossa alma. Eu deixaria para você uma pergunta hoje: o que alimenta a sua alma? O que você fazia, que você deixou de fazer e que aquilo dava sentido para a sua vida? Seja dançar, seja escrever, seja pintar, seja o que for, mexer na terra, algo que saia desse movimento de rotina, de só trabalho, conta para pagar, coisas para fazer, que nunca tem fim, e é se distanciar um pouco desse movimento e tentar pensar o que realmente faz sentido. Onde realmente a sua alma vibra quando você está fazendo aquela coisa? Quanto tempo faz que você deixou ou de ver ouvir aquela música, ver aquele filme, ou dar aquela saída para aquele lugar que você mais gostava e que aquilo alimentava toda a sua rotina? É dessas pequenas coisas que são tão grandes na sua importância que a gente está falando hoje. Então, o processo de autoconhecimento, ele realmente é um processo de voltar-se para dentro, olhar para si. A gente está numa era também muito voltada para fora, para a beleza, para as mídias sociais, e tudo isso faz com que a gente se desconecte desses movimentos internos. Eu tenho oportunidade sempre que posso de estar em espaços de natureza, estar em espaços de cachoeira, isso realmente me alimenta. Para mim é uma questão de sobrevivência, é de morte ou vida, eu preciso disso para renovar minha energia, para manter esse meu movimento de conexão interno. E uma coisa que eu observo, que muitas pessoas da cidade, quando vão para esses espaços, continuam carregando o mesmo padrão de comportamento. Elas continuam levando suas mesmas músicas que elas ouvem na cidade, o mesmo barulho, a mesma falação, os mesmos produtos para tirarem ela da consciência, seja álcool, sejam drogas, seja o que for, mas elas não se conectam verdadeiramente com o momento presente e com o que o seu entorno tem a oferecer. Quando a gente vai numa cachoeira, quando a gente está na natureza, a grande beleza desse movimento, a grande profundidade desse deslocamento da cidade para o espaço natural é justamente se conectar com a natureza. Se a gente vai para esse movimento, mas continua ouvindo o mesmo tipo de música, o mesmo barulho, os mesmos movimentos externos, a gente realmente passa pelos lugares, mas os lugares não passam pela gente. Então é importante entender que dentro desse movimento de autoconhecimento existem mudanças de comportamento que a gente precisa ter. Olhar para o nosso corpo, olhar para as nossas dores, olhar para os nossos desconfortos, porque tudo que acontece no nosso corpo, seja uma dor, seja um cansaço, seja qualquer alerta, ele está sendo realmente um alerta de que algo não vai bem, de que você precisa parar um pouco. Algumas pessoas não fazem essa parada e aí precisa acontecer uma coisa muito grande, às vezes um acidente, às vezes um derrame. E aí lá só quando ela tá presa numa cama de hospital é que ela talvez vá acordar de que ela precisa parar, de que ela precisa olhar para si mesma, de que ela precisa aprender a ouvir o seu próprio corpo e de que ela precisa caminhar mais na vida nos caminhos que fazem a trilha dela ter sentido. Então, o processo de autoconhecimento é um pouco isso, envolve muita experiência, envolve muito experimentar, envolve mudanças de caminho, envolve pessoas que chegam na nossa caminhada, mostrando novas possibilidades, novas ferramentas, novas experiências e que a gente se abre para dizer sim para todas essas possibilidades. Então, o que eu posso dizer para hoje, que fique mais importante, pensa no final desse vídeo aquilo que mais faz sentido, aquilo que mais você está deixando para depois. Existe aquela música que fala: não deixe tanta vida para depois. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais e até ter errado mais. Então a gente não pode ter medo de errar, não pode ter medo de se conectar. Existe algo que está muito além do medo. É a tentativa, é a mudança. E eu gosto muito de uma frase do Jung que diz: só aquilo que realmente somos tem o poder de nos curar. Então nós precisamos nos conectar com o que faz sentido, precisamos nos conectar com a nossa história, precisamos entender que existem bloqueios que são frutos de toda uma trajetória de significação que a gente fez no passado e que essa significação pode mudar, ela pode mudar a qualquer momento, basta a gente querer se movimentar no sentido da mudança, basta não ter medo.
Medo maior é continuar do jeito que estamos, é continuar no processo de distanciamento interno, é continuar com essa sensação de vazio de alma que às vezes nos habita. O vazio da alma muitas vezes nos leva a cometer excessos, a trilhar caminhos que não têm nada a ver com a nossa essência, porque a gente simplesmente está buscando uma fuga, algum movimento que faça a gente sentir algum gosto de vida. E nesses movimentos, nesses excessos, a gente acaba se deparando com armadilhas e acaba se perdendo um pouco nesses movimentos. Falando desse tema, mais uma vez, eu quero fazer o direcionamento do podcast que a gente está fazendo, que trata esses e outros assuntos. E esse livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, não apenas para mulheres, mas para todos os corpos e todas as pessoas, ele dá um mapa de caminho, um direcionamento. Por isso, a importância que eu falei anteriormente de fazer essa jornada de forma coletiva. Então você pode ir ouvindo o podcast, fazendo suas leituras e depois se sentir vontade, esse desejo de compartilhar essa leitura com outras pessoas. É muito comum e cada vez mais está aumentando o número de pessoas se reunindo em torno desse livro para fazer essa jornada de forma coletiva. Então existem vários caminhos, várias ferramentas, várias mãos dadas nesse caminho e esse é o meu convite para que você desperte para esse movimento, para que você potencialize esse movimento se você já está dentro dele, com ferramentas que podem te auxiliar para você não fazer sozinho, para você não fazer só na experiência e fazer isso de uma forma mais sistemática, mais consciente, que você vai colher grandes resultados aí para a tua vida. Então esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje. Eu sou Silmara Gonzaga e o tema de hoje foi o autoconhecimento.